Pensa no seguinte, é véspera do Natal, o ano é 2012, exatos 4 anos. Ela chama-se Ana, também chama-se Ana, e ela está com o esposo, João Felipe. João pega o telefone e liga para os pais da esposa, a esposa Ana, e diz para os pais da esposa que ela estava morta e que ela tinha se suicidado. Do suicídio, a polícia chega e do suicídio conclui que realmente ela tinha se matado. A questão é que dias depois, o pai de Ana pergunta para o genro sobre o patrimônio da filha, sobre os bens da filha. Terrenos, dinheiro e até uma casa. O homem que está ali, o marido, João Felipe, conta o seguinte, que já tinha passado tudo para o nome dele. A partir daí, os pais de Ana começam uma investigação. Uma perícia particular é contratada. E agora? Agora tem-se a certeza, segundo a perícia, de que ela foi estrangulada. Que ela não se matou, que ela foi assassinada. Investigadores vão e conversam de novo com os vizinhos, que dizem que ouviram um pedido de socorro, ouviram gritaria no dia da morte de Ana. O caso chega ao Ministério Público e agora o marido é acusado, mas tem um direito. O direito de responder ao processo em liberdade. Põe no Cidade. Antes suspeita de ter tirado a própria vida. Agora, vítima fatal de um crime brutal premeditado pelo marido. Dezembro de 2012, véspera de Natal. O que era para ser um dia festivo em família se transformou no pior pesadelo desses pais, que com exclusividade aceitaram falar com a nossa equipe. No telefone, a pior notícia que uma mãe podia receber. A filha teria tirado a própria vida. Tocou o celular e eles usavam juntos o celular, né? Apareceu a Liana, né? Tipo, ela tá ligando. E ele gritando no telefone, berrando que ela tinha se enforcado. Ele só falou isso e desligou o telefone. Assim que receberam a trágica notícia, os pais de Ana Silvia Cabral, de 34 anos, foram até Fernandes Pinheiros, cidade onde a filha morava. Estava uma corda no pescoço que estava cortada. E 2 dias depois da morte de Ana Silvia Cabral, os pais resolveram procurar o ex-marido e fizeram a pergunta sobre como ficariam os bens da vítima. Ela tinha terrenos, uma certa quantia em dinheiro, carro e também uma casa. A resposta estava pronta. Ele sequer se preocupou com o que havia acontecido e disse que tudo ficaria com ele. Foi aí que os pais ficaram em dúvida e surgiu a desconfiança da real causa da morte da vítima. No momento a gente não ficou sem reação, né, porque fazia alguns dias só que ela havia falecido, né, e ele não teve preocupação nenhuma com a morte dela. Os pais correram atrás de testemunhas, vizinhos do casal, foram atrás de fatos que comprovassem que a filha não havia se matado. Tudo foi repassado para os advogados contratados pela família. A partir daí, veio a reviravolta no caso. Havia um relato de testemunhas que teriam ouvido a Ana pedir socorro naquela manhã. Foi realizada uma perícia específica por um perito particular que acabou concluindo por ser um caso de estrangulamento e não de enforcamento. Depois da investigação, a conclusão dos laudos, Ana Cabral foi mesmo assassinada e morreu por estrangulamento. O coração do pai e da mãe não mente. O futuro que ela estava planejando, a vida que ela tinha, ela jamais cometeria um suicídio. O caso foi parar no Ministério Público. O ex-marido é o principal acusado da morte de Ana Cabral.
A gente acredita que até o final do ano o réu seja pronunciado. Hoje ele já é acusado por homicídio triplamente qualificado e o ano que vem seja submetido a júri e condenado. Segundo o advogado, o acusado conta com um histórico de agressões. De ter agredido ex-mulheres. E o Estado, se tivesse sido eficiente em apurar as agressões em relação às outras mulheres, talvez essa moça hoje estivesse aqui. Nestes 4 anos de luta para provar a verdade dos fatos, os pais não querem outra coisa senão justiça. Nós acreditamos na justiça, nós estamos empenhados para isso. O que a senhora espera hoje? Só justiça. Se condenado, o ex-marido da vítima deve responder por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por ter alterado a cena do crime. Ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. É um paradigma justamente para a sociedade, para alertar a violência doméstica, os assassinatos, a vulnerabilidade das mulheres e quantos são impunes pela inércia do nosso Estado em apurar a responsabilidade. Isso eu concordo. Por incrível que pareça, já que estamos falando de rede social, eu recebi uma mensagem na rede social onde uma mulher, hein, disse assim para mim: mas vem cá, você só põe essa história de homem batendo ou matando mulher? Quer dizer, se uma mulher pensar assim, né, quando na verdade eu acredito o seguinte: nós abrimos um espaço aqui para discutir uma coisa que é alarmante e que cada vez vai crescendo, que é exatamente a questão da violência doméstica. Essa é a questão que está passando batido e pelo menos aqui a gente está tentando, né, ajudar e fustigar mais do que nada o Congresso para que torne as punições dessa Lei Maria da Penha, que já era, né, cria-se uma lei que seja muito mais punitiva, porque cada vez mais as mulheres se tornam vítimas nas mãos de homens. Não é que não tenham mulheres que também façam homens vítimas, mas o número de homens atacando mulheres é uma coisa cada vez, né, que cada vez aumenta mais e é alarmante. No caso aqui, ó, já a Ciara e o Wilson, eles são casados há 1 ano, mas mal foram, tal, já casam. Aí casaram, foram morar juntos e tal, bom, chegou a hora de separar. E o que eles fazem? Eles se encontraram pela última vez para dividir o que tinha dentro de casa. Enquanto eles vão dividindo o que tem dentro de casa, os dois brigam mais uma vez. Ela chama o pai. O pai não foi lá para discutir. Põe no Cidade. Um abraço comovente, carinhoso. E o filho agora voltou para o Porto Seguro, o colo da mãe. Só mesmo o apoio incondicional de Dona Sueli para ajudar a superar essa fase difícil do artista plástico Wilson. Ele saiu do hospital e ainda se recupera em casa depois do ataque quase mortal que sofreu do ex-sogro Rogério. Eu ficava pensando no hospital que eu podia estar em cadeira de roda ou morto, com a minha mãe chorando. Aí eu falo que isso não pode ficar impune assim mesmo. Eu gostando da pessoa, isso não pode ficar impune. Os pais de Wilson estão preocupados com a recuperação do filho e com a segurança da família. Medo dele morrer? Fiquei. E ó, vou falar a verdade pra você, eu ainda tô com certa pontinha ainda, porque ele ainda não tá 100%. Eu tenho raiva, só isso. Porque nenhuma mãe gosta de ver filho sentindo dor. Ele queria tudo isso pra ela, né? Dói pra caramba. Wilson diz que depois do crime não falou mais com a ex-mulher e nem tampouco com o ex-sogro, que teria tentado matá-lo, e diz que está confuso com os sentimentos. Eu amo ela, né? Amava, não sei dizer a palavra agora, e não esperava por isso. Daí é uma sensação de conflito, de você amar uma pessoa, mas ao mesmo tempo estar em risco de vida, assim. Wilson reconhece que o casal brigava muito e por motivos banais,
quase sempre envolvendo ciúmes, e decidiram terminar o relacionamento. O casal estava separado há cerca de um mês, mas segundo Wilson, durante este período os dois chegaram a se encontrar algumas vezes, até que marcaram o dia de voltar aqui no imóvel e separar o que eles tinham. Os móveis, por exemplo, estavam sendo desmontados no momento em que o Wilson disse que o casal teve mais uma discussão. A Jaciara, então, pegou o telefone, ligou para os pais dela e pediu que eles viessem imediatamente para cá. No momento em que o pai da Jaciara entrou, Wilson me disse que estava desmontando um móvel e já teria sido atacado com um soco pelo ex-sogro. Teria começado uma grande discussão e uma briga quase generalizada aqui dentro da casa, até que o ex-sogro, que teria vindo já armado com uma faca, começou a atacar o ex-genro com golpes de faca pelas costas. Os três, pai, mãe e filha, teriam ido embora. O Wilson ficou muito ferido aqui na casa, ainda conseguiu sair do imóvel e pedir socorro na vizinhança. Uma moradora foi ajudá-lo, chamou o resgate e o Wilson foi levado para o hospital. As marcas estão na pele, no olho, e os ferimentos provocados pelos golpes de faca ainda estão cicatrizando. O artista plástico diz que ouviu dos médicos que por bem pouco não perdeu a vida. A gente, antes de morar junto, a gente já conversava bastante. Ela falava que ele era agressivo, que qualquer coisa que sumisse lá na casa dela, a culpa era dela, ele culpava ela. E tipo, as outras pessoas da casa dela não tinham nem como defender, porque ele é o homem da casa. Então o que ele falava, todo mundo tinha que abaixar a cabeça, batia nela e ninguém podia fazer nada. O casal se conheceu por meio das redes sociais e logo descobriram amigos em comum. O relacionamento foi rápido, durou ao todo cerca de um ano. Há 6 meses, eles tinham decidido vir morar nesta casa e, de acordo com Wilson, a decisão teria sido rápida do casamento porque a Jaciara seria vítima de agressões do próprio pai. Tomava soco no peito, ficava sem ar. E ela não denunciava ele para a polícia? Ela ameaçava só. Mas porque ele já tem problemas com a justiça, ela nunca fez nada. Nós recebemos uma informação agora há pouco do endereço da casa do Rogério. Aqui na rua já fomos informados de que ele estaria dentro de casa. A Jaciara também teria sido vista agora há pouco aqui na rua e nós vamos tentar falar com eles. A Jaciara, para ver se ela conta a versão dela do que foi a briga com o Wilson, e o pai dela, o Rogério, que agora é acusado pela polícia de tentativa de homicídio, para saber a versão dele. Ver se eles estão em casa. Jaciara e a mãe descem para atender nossa equipe de reportagem. As duas se dizem assustadas, evitam sair do portão, mas aos poucos decidem falar. A minha família estava com medo da família dele fazer alguma coisa e virar assim uma briga de família, sabe? Jaciara diz que tinha sido agredida por Wilson e conta que apanhou pelo menos outras 2 vezes, mas não denunciou o companheiro à polícia. Eu nunca cheguei a fazer boletim de ocorrência porque a gente morava junto. Eu nunca tinha envolvido a minha família até então. Toda a discussão que a gente tinha, a briga que a gente resolvia ali mesmo, né? Ele ficava nervoso, quebrava as coisas, vinha pra cima de mim e a gente resolvia entre a gente. Eu não colocava a família dele no meio e ele também nunca colocou a família dele no meio. De acordo com mãe e filha, a versão apresentada por Wilson não seria a verdadeira e que o ex-genro, na verdade, estaria esperando o ex-sogro com uma faca, que a mãe de Jaciara guardou. Jaciara conta que tinha acabado de ser agredida por Wilson quando o pai dela chegou. Aí meu pai chegou, eu estava no corredor, meu pai me perguntou o que aconteceu. Aí eu falei, olha aí pai, ele não deixou eu terminar de desmontar as coisas, me bateu e agora tá lá dentro. Meu pai bateu na porta, falou, vem aqui, vem conversar. Ele não foi lá fora, a porta ela não estava fechada com chave. Meu pai entrou e foi falar com ele. A mãe de Jaciara conta que Rogério, na verdade, é irmão dela, mas acabou criando a sobrinha como filha. Assim que o meu irmão entrou, ele deu um pontapé na cara do meu irmão. Teu irmão que é pai de criação? Da Jaciara, isso.
e grudou ele com as pernas. E com isso ele estava com a faca debaixo do braço e esfaquear meu irmão nas costas. O Wilson estava segurando uma faca? Justamente. Aí minha filha que foi, pegou a faca primeiro, aí eu, para ela não se furar, também segurei. Então eu não segurei ele em momento nenhum para o meu irmão agredir. As duas me disseram que o Rogério não está dentro de casa, que ele teria saído e que, ao mesmo tempo, ele não está fugindo da polícia. Pelo contrário, de acordo com mãe e filha, o Rogério pretende se apresentar na polícia e contar a versão dele, de que, segundo elas, ele teria ido em defesa da filha no momento em que atacou o Wilson. Me defendeu, claro. Como qualquer pai faria com uma filha. Como qualquer pai faria se visse a filha chorando, machucada, lá fora e o cara lá dentro na maior covardia. Na delegacia, Rogério ainda não se apresentou. A polícia, por enquanto, está no início das investigações. Enquanto isso, para as famílias, sobra um sofrimento. E para o pai de Wilson, falta entender o porquê o pai de Jaciara não resolveu a situação com o diálogo. Uma atitude covarde e animalesca, porque acho que nem animal já chega agredindo o outro assim, sem mais nem menos. De coração, que ele vá para a cadeia e apodreça lá dentro. Para ele não fazer com o outro o que fez com meu filho, ou até pior. Ou venha querer terminar, né? Porque agora a gente vai sempre... Enquanto esse cara tiver tudo, a gente vai ficar sempre com o pé atrás. E eu vou direto com o nosso Bruno Peruca, porque o nosso Bruno Peruca tem mais informações sobre o caso. Diga lá, Bruno, boa noite. Boa noite, Marcelo. Olha, com relação ao ex-sogro, né, o delegado informou que não pediu a prisão dele porque o delegado precisa ouvir ainda a vítima das agressões, o Wilson, para poder entender o que aconteceu. Porque a família do Rogério conta uma história, diz que ele só se defendeu. A família do Wilson conta que o ex-sogro foi com a intenção de matá-lo. Então a polícia, o primeiro passo é amanhã, viu, Marcelo? Está marcado para amanhã, para o Wilson ser ouvido pelo delegado, para o delegado tentar entender um pouco mais dessa história. Por isso que ainda não existe pedido de prisão. Um outro detalhe da reportagem é que a ex-esposa do Wilson acusa ele de agressão, só que ela não fez nenhum boletim de ocorrência. Aí mostra a importância de um boletim de ocorrência que ajudaria e muito nesse momento, viu, Marcelo? Verdade. Obrigado, Bruno. Obrigado, querido. Olha, me explica como é que ele conseguiu. Bota ali, meu filho. Esse sujeito tem uma confusão também. Tem uma confusão lá com ex-sogro, com ex-genro. Aí, o que acontece? O ex-genro vai com ele, dá uma carona para ele, desvia o caminho, vai pro mato, lá tem outro esperando. Os caras sapeiam com ele e enterram o sujeito. Enterraram esse aqui, ó. Esse aqui, enterraram. O sujeito ficou enterrado e tá vivo. Quer dizer, ele conseguiu escapar do buraco, tá igual o Percival. Põe na cidade. Uma cidade com 75 mil habitantes e uma história nunca antes vista em São Bento do Sul. 60 centímetros de profundidade, 70 centímetros de largura e 1,5 metro de comprimento. Foi nesse espaço que um homem foi enterrado vivo. Por volta das 8 da manhã, a Polícia Civil recebeu a ligação de que um homem teria sofrido uma tentativa de latrocínio do ex-genro. O responsável pelo crime seria Fábio Ferreira da Cruz. Fábio está foragido da penitenciária. Segundo ele, o suposto autor é um ex-genro que teria, por volta das 6h30 da manhã, pedido uma carona para um determinado local. E no meio do caminho, o autor teria mudado de ideia e pedido para que ele se desviasse até a rodoviária da cidade. E no caminho, o autor acabou sacando uma faca, encostou no pescoço dele e determinou que ele empreendesse o rumo que ele queria, que o autor queria. Segundo a polícia, ao ser trazido para essa mata, localizada dentro de uma associação de moradores, outro homem armado já aguardava por Fábio.
e Rivair acabou sendo estrangulado e foi enterrado vivo nessa cova. O comparsa do caso é um jovem de 19 anos. Os dois criminosos fugiram do local com o carro da vítima. Instantes depois, esse homem, vizinho de Rivair, conta como foi receber a notícia. Recebi da minha esposa, me avisou que aconteceu toda essa tragédia, né? Que o Rivair tinha morrido. Daí eu peguei, meu Deus, se apavorei. Não tinha como fazer nada, né? Que não tinha nada, carro, nada para ir atrás, assim. Durante todo o dia, a Polícia Civil fez buscas para tentar localizar os suspeitos. Ao voltar para casa, após ser liberado do hospital, Rivair ainda estava com sequelas. Ele ficou 58 minutos enterrado vivo. Emocionado, revelou os momentos de tensão. Ele pegou, daí me amarrou as mãos, né? Daí pegou e me afogou, né? Daí o outro queria tirar, né? Daí ele falou pro outro, né? Não atira que o pessoal vai ouvir, né? O disparo, né? Então vamos matar estrangulado e enterramos, não tem como sobreviver. Acordei, eu não tinha respiração, eu tentei, fui mexendo a terra até conseguir, quando eu consegui tirar a mão para cima, daí entrou o ar, né? Daí com as 3 puxadas de ar com terra e tudo, consegui sair, né? Segundo a vítima, o criminoso teria tido anos atrás um relacionamento com a filha. Ele teria ameaçado entregar o ex-genro à polícia caso ele aparecesse no local. Há dias, a vítima vinha sendo ameaçada. Já ameaçou, já várias vezes já. Por causa disso que a gente não tinha nem como entregar ele, né? Que daí ele ameaçava. Eu por mim não, só que eu tinha medo da minha família, né? Eu denunciar ele fazer alguma coisa na minha família. Nas primeiras horas da noite, momentos de tensão. Policiais precisaram ser chamados para reforçar a segurança na casa da vítima, que voltou a receber ameaças por telefone. A Polícia Civil de São Bento do Sul investiga o caso. Enquanto isso, Rivair diz ter nascido de novo. Nasci de novo, graças a Deus, né? A gente tem que ter fé em Deus, né? Esse lá teve sorte, mas esses dois aí não. Vai, desce você aí também. Isso aí, esses dois, eles dizem que são, eles que dizem, a dupla do arrastão. A dupla do arrastão foi arrastada pra cadeia. Põe no Cidade. Estes dois jovens já eram fichados criminalmente por roubos e voltaram a agir. Desta vez em Taguatinga. Eles levaram pânico para quem estava nesta parada de ônibus na QNC 6. Era finalzinho da tarde, por volta das 5h30. O céu ainda estava claro. No ponto, havia 15 pessoas à espera da condução. O movimento por aqui não inibiu a dupla. Os rapazes chegaram e agressivos. Eles exigiram os celulares. Algumas pessoas até tentavam esconder os aparelhos. Depois, eles observaram que uma viatura da Polícia Militar rondava a região. Decidiram embarcar no ônibus na tentativa de fugir. Deixaram para trás as vítimas assustadas. Houve gritos para chamar a atenção. O sargento Valci, do batalhão de motociclistas, percebeu o desespero e, junto com outro policial, conseguiu alcançar o ônibus. O trânsito estava congestionado na Sandu Norte. Os dois não reagiram à abordagem. Também estavam surpresos com a rapidez da polícia. Numa revista pessoal, a arma usada no crime foi encontrada. Por incrível que pareça, a dupla estava armada com um alicate de pressão, aqueles muito usados para apertar parafusos, roscas. Pois é, era com essa ferramenta que eles amedrontaram as vítimas. Exatamente, eles manuseavam o alicate por baixo da roupa e o alicate produzia um barulho de metal, semelhante ao barulho quando a gente faz um manuseio de algumas armas, algumas pistolas. Então as vítimas chegaram a afirmar ali com certeza que se tratava realmente de arma de fogo devido ao barulho. Os aparelhos celulares foram recuperados e as vítimas reconheceram a dupla de imediato na delegacia. Este vídeo mostra Francisco José da Silva, o rapaz de camisa listrada que tentou enganar as vítimas simulando uma arma com a ferramenta. Ao lado, Rômulo Paulino. O perfil jovem não esconde os antecedentes. Juntos, eles acumulam 6 passagens pela polícia.
Tudo aconteceu num local bastante inseguro. Isso porque a iluminação é precária e poucas pessoas caminham pelas calçadas. Neste horário, o movimento mesmo é apenas do trânsito. Isso que eu estou falando de um lugar bastante frequentado por estudantes que precisam chegar em casa, mas ficam vulneráveis à criminalidade. Falando da criminalidade,